Olá, meus amigos. Bom, complementando o que eu falei para vocês no vídeo anterior, né? A dissonância cognitiva, ela vem a ser um momento, ela se traduz num momento de confusão que as vítimas passam geralmente após o descarte. É claro que isso começa muito antes. A dissonância cognitiva, ela é um processo, então ela vai se estruturando, né? O abuso, ele é processual, né? Eu falo de gradiente abusivo. O abuso, ele começa muito levinho, muito devagar e depois ele vai avançando. É claro que há casos e casos, existem diferentes tipos narcísicos, existem diferentes perfis de vítima, existem diferentes contextos e, portanto, diferentes formas como o abuso vai se manifestar, né? Porém, esse elemento muito presente, né, da dissonância cognitiva, e eu recebo diariamente vítimas, pessoas que vêm se sentindo ou desconfiando estarem loucas, né, e perguntam, né, será que eu que sou a pessoa narcisista? Será que eu que estava abusando? Será que eu fui vítima do abuso? Né? A pessoa vem com muitas dúvidas, muita confusão, muita dissonância cognitiva. E essa dissonância cognitiva, ela parte de um enfraquecimento, de um processo psicológico importantíssimo que nós temos, que a gente chama, em psicologia de autoapoio. É uma capacidade ou uma potencialidade por meio da qual a gente consegue, se apoiar nos nossos próprios recursos, ser uma pessoa mais autorreferente. Aquilo Quando eu sou uma pessoa mais autorreferente, a minha verdade, ela se constrói a partir daquilo que eu consigo apreender ou perceber do mundo, do meu ambiente. Ou seja, eu estou vendo, estou considerando o que vejo, estou considerando o que ouço, estou considerando as vivências que eu tive, e aí, quando eu estou apoiado nisso, eu não preciso que o outro me diga sobre quem eu sou ou sobre as minhas vivências, o que que foi aquilo, né, que eu passei, o que que foi aquilo que eu vivi, mas quanto mais o nosso autoapoio ele está enfraquecido, mais a gente vai depender do outro, mais a gente vai precisar que o outro diga quem somos ou pior, né, o que que a gente precisa fazer da nossa própria vida, né? Isso de depender muito de que o outro nos diga, isso indica uma necessidade de trabalhar esse autoapoio. E isso é muito comum, até esperado em vítimas do narcisista, devido a um fenômeno que você já ouviu falar com certeza, que é chamado de gaslighting, né. Eh, eu já vi até isso sendo ensinado como técnica para manipular a pessoa, né. Chamam isso de técnica de iluminação a gás, né. E isso eles se baseiam no filmes, né, sobre gaslighting. Eu até escrevi já um artigo sobre esse filme, e no filme o esposo, né, totalmente narcisista, ele começou a fazer gaslighting com a esposa da seguinte forma: ele fazia um ajuste lá no sistema de iluminação, e ele dizia que estava tudo normal, que ele estava vendo tudo normal. E a esposa estava vendo que aquela iluminação, ela estava diferente, alguma coisa estava acontecendo ali, ele dizia que estava normal. Depois ele ia lá, ele reajustava, colocava como normal. Aí quando ela ia lá olhar, é mesmo, tá normal. Aí ela começou a ficar desconfiada dos seus próprios recursos, ela não estava acreditando mais no que ela estava vendo. A realidade dela, dessa pessoa, dessa personagem do filme, ela estava sendo, construída a partir da fala do outro, do seu companheiro narcisista, que estava manipulando ela, fazendo com que ela começasse a desacreditar dos seus sentidos, começasse a desacreditar da realidade que ela apreendia. Ou seja, ela não estava mais se apoiando nessa apreensão de realidade dela para ficar com a versão que ele contava. E o narcisista faz muito isso. Ele troca datas,
ele diz que não foi daquela forma, ele diz que não foi aquilo que ele falou, ele diz que não era, daquela maneira, que não foi tal pessoa. Enfim, ele vai torcer os fatos frequentemente, e ele vai fazendo isso de forma sistemática, até que a vítima chega a ficar desconfiando fortemente, ah, da sua percepção da realidade, né. E a nossa percepção da realidade está ligada diretamente à nossa sanidade, à nossa capacidade, né, de se relacionar com essa realidade. Eu costumo dizer que todo transtorno psicológico, psicopatológico, representa uma perturbação na relação que o sujeito tem com a realidade. Então, nos transtornos, a gente tem uma relação perturbada com o real. O que é real está distorcido na nossa cabeça, né. Veja o que acontece com o próprio narcisista, né. No transtorno de personalidade narcisista, o narcisista ele está divorciado da realidade e ele está vivendo naquela fantasia de que ele é esse ser, grandioso, merecedor, único, especial, né, ao ponto de não enxergar o outro, não enxergar, não conseguir considerar, não conseguir ter empatia por aqueles que são, seus pares, aquelas pessoas que lhe acompanham, nas vivências, nas relações que ele, estabelece. Então, basicamente é isso. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre algum tema, comenta aí, tá? Caso eu não tenha resposta, eu vou buscar essa resposta para você, né, e assim a gente vai sempre aprendendo juntos, caminhando juntos, né. Há tempos que eu venho me debruçando sobre esse tema, né, e como psicólogo, usando as ferramentas, da ciência, um método, eu tenho ajudado vítimas e quero ajudar você, né, você que deseja, que está nessa luta, mas que deseja estar vencendo o narcisismo.